Sejam bem-vindos a mais um episódio do EnvolveCast. Hoje teremos um episódio totalmente diferente dos padrões anteriores, né? A gente vai fazer hoje aqui uma roda de conversa muito legal, né? Que vai contar comigo, né? Luciano, sou analista do comportamento, né? Doutor em psicologia pela Universidade Federal do Espírito Santo, diretor da clínica Envolve. E hoje eu vou estar falando aqui como um professor com 21 anos de experiência, né, em docência. E a gente vai estar aqui também com a Aninha. Olá, eu sou Ana Maria, sou diretora da clínica Envolve, psicóloga. Tenho toda uma trajetória também de estudos, pensando no nosso tema de hoje, que é voltado para a educação. Então, a ideia é quase como se a gente reproduzisse um pouco a nossa sala lá na Envolve, quando a gente senta e começa a trocar informações sobre vários assuntos. E aí, o tema da educação é um tema muito recorrente, faz parte da nossa rotina. Então, a ideia é que nós, enquanto diretores, né, junto com a Camila, a gente poder trazer um pouco do nosso panorama, de como que a gente está enxergando aí essas intervenções que são voltadas para o ambiente educacional. Eu sou a Camila, diretora da clínica Envolve também. Sempre tive uma preocupação muito grande com educação, procedimentos para alfabetização. A minha tese foi sobre isso, né? Sou de uma família de professores, então a minha mãe tem uma escolinha de educação infantil lá em Belo Horizonte. Meu pai é professor de matemática, meus irmãos são professores e eu, de certa forma, sou também, né, em curso de pós-graduação. Então vai ser super legal aqui trocar informações com os meus colegas sobre esse tema que é tão sensível, né, para as famílias. Sim. E aí, o legal é que todo mundo tem ali, né? Todos nós temos alguma trajetória, assim, algo relacionado ao ambiente escolar, né? Assim. E a família também, né? E a família também. A sua mãe é professora, minhas irmãs são professoras, né? Sua família toda é de professores. Sim. E eu acho que assim... Meu marido. Exato, é mesmo. Não, tá todo mundo Dá pra montar uma escola, inclusive. Várias famílias já cobraram já da gente abrir a Envolve Escola. Pode ser uma boa. Levantando interesses, quem sabe, né? Assim, investidores que estiverem assistindo aí, se quiserem investir numa escola, a gente tá à disposição para conversar. A gente já brincou algumas vezes em relação a isso, até porque tudo que acontece no ambiente da escola é muito relevante para o que a gente faz, né? Enquanto psicólogos, enfim, intervindo com crianças, com pessoas no espectro do autismo. E assim, eu acho que a vontade de trazer esse tema, né, hoje, né, o nosso interesse hoje foi muito nesse sentido, porque tem muitas situações que, na verdade, tocam a nossa história de vida. Uhum. Então, acho que a primeira coisa é que, né, quando a gente vai ali acompanhando a trajetória de alguns familiares nossos, né, até os desafios, no meu caso, assim, eu acabei acompanhando muito em relação às políticas públicas, né, assim, a dificuldade mesmo de acesso, de permanência dos alunos, né, no espectro do autismo. Então, minha mãe, né, como professora da rede municipal, assim, sempre trouxe várias informações, né, anseios também, às vezes, né, preocupações. E aí a gente vai acompanhando conforme os anos vão passando, que mesmo que a gente tenha ali, né, hoje um aumento no conhecimento, uma disseminação maior sobre o assunto, mas algumas dores, elas permanecem, né? Então, assim, a gente continua com muitos desafios. Acho que a ideia aqui, né, já deixando muito claro, é a gente fazer desse momento um momento de ter tempestade de ideias, de pensar em possibilidades, porque não existem culpados, né? Então, acho que a gente tem aqui, dentro da realidade brasileira, uma construção, né, histórica sobre inclusão. Sabemos dos desafios, né? Acho que, embora houveram, né, progressos nessa área, mas, assim, a gente ainda caminha muito lentamente em relação a uma educação de qualidade. Então, acho que tem tudo a ver, né, Luciano, com a experiência dele também de docência, né, você também, né, Camila, acho que não só na nossa vida pessoal, mas também na nossa intervenção com os nossos pacientes, o assunto escola é sempre um assunto presente, né? Sem dúvida. E assim, se a gente for parar para pensar, a aba, né, a nossa abordagem, ela tem um instrumental enorme para poder ajudar equipes no ambiente escolar, né? Então, se a gente for pensar desde a década de 60... A gente tem aí pesquisas mostrando a efetividade do elogio, a efetividade de economia de fichas, a instrução programada, dividir o ensino de passo a passo, quanto isso ajudaria os alunos. Agora, a questão que fica por que tem essa distância tão grande entre o conhecimento científico e a prática, né, no ambiente escolar, né? Exatamente. O Heward, que é um ator da análise de comportamento, lá em 2005... Ele publicou um artigo falando assim, por que a aba ela é boa para a educação e por que essas razões não são suficientes.
Sim. Então, ele lista 12 razões porque a aba é boa, do tipo, é efetiva, ela é focada, ela lida com motivação, e mais outras tantas razões, se eu não me engano, 14 razões, pelos quais ela não consegue ser boa. Desde as questões ideológicas, né, da formação dos professores, por exemplo. Ainda temos escolas que usar reforçadores é um absurdo, parece que está tirando o que é intrínseco, né, o que é verdadeiro ali do aluno, né? Eu acho que isso muitas vezes justifica, né, assim, até a ausência de algumas propostas que poderiam ser muito mais individualizadas, né? Até que trariam muito mais motivação para esses alunos, enfim. E quando, assim, engraçado que na prática, né, uma vez que a gente consegue adentrar em determinadas escolas e fazer essa troca, fica muito claro o progresso, né? Fica muito claro que aquelas estratégias, né, que vêm da análise do comportamento, quando junto, né, com o saber da educação, você consegue transformar aquela rotina e fazer daquilo um ambiente de muito mais qualidade, né? E assim, pensando até um pouco na minha experiência, eu diria que, né, durante mestrado, doutorado, né, que na prática a gente, quando faz esse tipo de formação, pelo menos, né, há alguns anos atrás, era uma formação intencionada para que você pudesse praticar a docência, né? Eu não tive, em nenhuma ocasião, por meia hora que fosse, qualquer aula que me direcionasse para uma formação como professor. Eu estava me formando para ser um professor, mas eu tive muitas aulas maravilhosas, muitas aulas sobre metodologia de pesquisa, mas não tive aula sobre metodologia de ensino, né? E aí eu fui tentar entender um pouco disso, né? E buscar, olhar na literatura o que era falado sobre isso, né? Fui percebendo que, por exemplo, né, o Skinner, que acaba sendo o principal teórico da nossa área, né? Ele já tinha, né, várias publicações em relação a isso, né, em relação à questão da educação. Tem o livro Tecnologia do Ensino, que é muito bom, enfim. E tem um texto da professora Sandra Bernardt, que é da UFMG, né, do ano de 2000, em que ela fala sobre formação de professores, né, e tem todo um... É um livro, na verdade, né, Formação de Professores, as contribuições da análise do comportamento, em que ela vai citando, né, e o que eu fui aprender em termos de metodologia de ensino, não metodologia de pesquisa, né, foi muito com base nesses estudos. E uma das constatações que são feitas é que existe um imaginário, né, que é social, de que a docência, ou a capacidade de docência, ou a qualidade da ação docente, ela está direcionada como um dom. Né? Assim, ele tem o dom de ensinar, né? Mas, na verdade, a gente está falando de um comportamento aprendido. Sim. E nessa perspectiva, né, quando se fala que o ensinar ele vem como um dom, você transforma a pedagogia numa palavra feia. E a pedagogia, ela nada mais é do que uma ciência que busca estudar metodologias de ensino. E piorou a aba, né? Porque a aba é o quê? É objetivo, é mensurável, é registrar. Exato. É como se isso cerceasse a liberdade criativa de um professor. Se a gente for falar em aba, né, aplicada pelos professores. Que são ações intencionais ali. Então, a forma como você vai produzir ensino, ela pode ser diferente. Mas eu vejo que esse é um ponto de dificuldade, né? Que é você formar professores como professores. Verdade. Né? Isso pensando no habitual, né? Para lidar com pessoas típicas, muitas vezes. Para você lidar com alguma deficiência, né? Então, por exemplo, eu já tive na minha trajetória alunos com deficiência visual, né? Já tive com deficiência auditiva, né? Na deficiência auditiva ele tinha um intérprete na sala, então já existia uma política pública voltada para isso, então obrigatoriamente ele precisava de um intérprete, né? E acabava que o intérprete ele acaba fazendo o curso junto, né? Porque ele tem que aprender termos técnicos, né? E ler uma série de coisas ali. Mas, por exemplo, com um aluno com deficiência visual, né? Eu me vi num dilema, assim, eu não sei dar aula para ele. Pois é. Né? Eu não fui preparado para isso. Simplesmente eu fui informado, tipo assim, na véspera, ou às vezes você descobre na apresentação da turma que você tem um aluno com deficiência visual. Né? Com o passar do tempo, isso foi melhorando em termos de comunicação, né? Mas não em termos de formação. Posso te falar um dado do Luciel Minassi de 2023?
Ele fez uma pesquisa lá com professores do AEE, onde se entende que seriam professores, né, que teriam uma formação mais direcionada para autismo e até aba. Então, ele entrevistou ali 29 professores. Somente 2 deles haviam ouvido falar de TEA na graduação. Olha. 7 deles, depois da graduação em curso de pós, conseguiram definir o que é autismo, 7 de 29. E dos 29, só 2 disseram que sabiam o que é aba, mas com o seguinte detalhe: quando foi perguntado a esses 2 o que era reforço, o que era extinção, eles não souberam definir. Ou seja, conceitos mais básicos. Sim. Então, na verdade, não sabiam o que era aba, né? Então, sim, como que está sendo pensada essa formação de professores que estão lidando diretamente com esses indivíduos no contraturno? Exato. E olha que são assim, são as pessoas que, né, ali, teoricamente, estão na maior especialidade para esse público. Sim. Né? E eu acho que existe uma separação muito grande, né, assim, Camila e Luciano, sobre educação e saúde no que diz respeito a essa coisa de como intervir em sala de aula. Então, eu acho que também tem um pouco isso, né, assim, conforme as pessoas entendem que a intervenção aba, ela está dentro de uma intervenção voltada para a saúde, eu não preciso cuidar disso, eu não preciso saber sobre isso, basta eu saber como que eu faço para resolver aqui essa situação dentro da sala de aula, esse comportamento, tudo mais, enfim. A gente escuta muito assim, escola não é clínica, né? Então, assim, eu vejo muito essa separação, e eu acho que dentro do que você falou sobre o livro, né, de formação de professores, tem uma visão mais mentalista ainda de como que a psicologia pode contribuir. Porque, querendo ou não, ou a gente tem uma visão, né, a gente ouve, né, a visão, né, de professores e pessoas da educação, de que, não, mas behaviorismo, né, análise do comportamento é o absurdo, né, assim, robotiza as pessoas, né, enfim, é aquela coisa que não tem individualidade, não considera individualidade, enfim. Ou vão partir do pressuposto que, eu não sou clínico, eu não tenho que ter conhecimento sobre aquilo. A sensação que eu tenho em alguns momentos é como se a gente tivesse, assim, um tesouro guardado em termos de conhecimento, né? Porque a área de pesquisa, né, pensando na análise do comportamento, ela é extremamente abrangente. Ela envolve procedimentos ali que os professores, né, os outros profissionais, eles podem beber dessa fonte para que eles se sintam também reforçados no seu próprio comportamento. E lembrando porque os professores também não são reforçados, né? Imagina, você está lá num contexto de sala de aula, você não sabe o que fazer, você não tem ali uma orientação, né? Você não teve uma formação, mas também não tem ali uma orientação sobre aquele aluno específico. E o seu comportamento vai sendo constantemente punido quando você não consegue intervir da maneira como você gostaria. Sim. Então, eu acho que, assim, o mais interessante da gente fazer, assim, esse chamado, né? Para que a gente tenha uma junção da análise do comportamento com a área de educação, com as equipes escolares, é que é possível treinar habilidades do ponto de vista do professor, e é possível treinar habilidades do ponto de vista daquele aluno, e você consegue mensurar. Então, você imagina um professor saber, né, o resultado daquilo. Sem perder a perspectiva de que a individualidade para o analista do comportamento é incontestável. E tanto é individual, né? Tanto é, né, assim, é extremamente relevante, que faz com que a gente precise ter essa troca e ter esse contato muito direto para esmiuçar como que vai ser a metodologia de ensino. Sim. Então, porque quando a gente tem essa possibilidade, né, de transmitir aquilo que é necessário ser ensinado, qual é a melhor forma de comunicação com aquele aluno, o que ele gosta, né, o que ele se beneficia dentro da rotina, enfim, com muita clareza a gente vê o impacto positivo sobre o comportamento do aluno e muito além no comportamento do professor. Eu acho que é um empoderamento diferente que a gente observa também, desenvolve né? a autoeficácia, né, Exato. do professor. Então, a gente tem que pensar também que um passo já foi dado, né, gente? Acho que quando a gente começou nas visitas escolares, onde tudo era mato, a gente era a única clínica que atendia tinha mais nada no estado, a gente visitava. Sim. Existia uma troca real, mas eram esforços muito individuais de cada professor. A gente via que era uma motivação individual, empreitadas individuais. Eles traziam recursos de casa, isso até pensando em escola pública quanto particular, para ter possibilidade de trabalhar com esse aluno. Isso, até hoje, a gente vê pessoas muito interessadas querendo beber da fonte do conhecimento, né? E eu vejo com um certo otimismo que agora algumas instituições, elas têm entendido a necessidade de ter um núcleo, né? Exato. Cada vez mais tem aparecido, né? Sim. Assim,
Eu acho que as escolas, assim, como você falou, quando era tudo mato, assim, né? Acho que a gente tinha, entre aspas, a sorte de encontrar um profissional engajado. Isso. Né? Um professor que, de alguma forma, ou se vinculava com o tema, né? Ou tinha um interesse lá genuíno para poder aprender um pouco mais sobre isso. Às vezes tem um vínculo com a criança, né? Mas, assim, depender disso... É complicado também, mas assim, acho que foram experiências muito ricas. Sim. Só que mostram pra gente que a gente não precisa ficar refém, né, vinculado a esse professor, ele vai ter ali o interesse genuíno. Então, hoje, né, se a gente fizer um recorte de 2010 para agora, hoje a gente tem várias escolas que já têm um núcleo de educação especial, né? Um coordenador de educação especial, acho que até uns 5 anos atrás era uma coisa muito rara. Muito. Falar de aba era meio assustador, hoje não é mais, né? Não é. Você já parte, assim, do princípio, né? Fazendo uma analogia aí com o estudo, né? Que você falou do Lucelmo. Então, assim, talvez a pessoa não saiba conceitualmente sobre o que é aba, mas ela já tem ali uma mínima ideia ou já quer entender um pouco melhor, enfim. Então, porque antigamente era assim, robotiza, não pode entrar, mecânico, né? Não pode entrar. Então, assim, na verdade, eram muitas negativas, né, que a gente tinha. Então, ao mesmo tempo que a gente tinha essa possibilidade de estar na escola, em algumas escolas, né, com alguns professores, em outros casos não, a gente não faz esse trabalho, a gente não tem interesse. Então, assim, existia era repartido, né? Então, o horário que a criança está em terapias, ou adolescente, e o horário que ela está na escola, e a gente não tinha contato nenhum, né? Nenhum com o outro. Mas, assim, eu acho que, temos progressos, né? Eu acho que o fato de hoje existir uma coordenação, uma pessoa interessada ali, peraí, deixa eu te receber, deixa eu entender o que está acontecendo, abre possibilidade para a gente sair dessa pessoalidade. Sim. Aquele professor que se vê identificado com a área, né? Porque, na verdade, é um interesse e um dever de todos. Sem dúvida. Né? E a gente sabe que a formação é um desafio, só que a gente não vai imediatamente mudar uma coisa que é sistema, é do sistema, a questão da formação de professores. Então, o que a gente, como profissionais que atuam com autismo, a gente pode fazer enquanto um compromisso nosso? Então, é fato que a resposta mais imediata é estabelecer parcerias com as escolas. Sim. Eles sabem muito mais do aluno do que, de repente, a gente naquele ambiente. Passa 20 horas ou mais lá, né? Exatamente. Eu tenho um fato curioso que, dentro da minha carreira docente, né, enfim, tive a oportunidade de trabalhar em algumas faculdades, enfim. Em algumas delas eu tive a oportunidade de participar de comissões que foram sendo formadas para a gente poder discutir, principalmente parte de metodologias ativas, por conta de toda a renovação em termos de metodologia de ensino que a gente tem hoje. E aí, quando eu levo em consideração, né, assim, eu confesso que eu ainda fico meio bravo quando as pessoas falam essas atrocidades de robotização, enfim, que eu tenho certeza que são pessoas que nunca leram um texto de análise de comportamento, eu posso afirmar isso assim categoricamente, mas eu lembro que uma vez eu estava participando dessa comissão, e aí eu trouxe uma série de ideias que estavam baseadas ali na literatura da análise de comportamento, né? E aí eu falava muito sobre personalização do ensino, sobre definir critérios de proficiência, né, de você separar objetivos em mini passos ali para que você consiga atingir um objetivo maior, que são coisas que a gente faz, né, sobre tentar, na medida do possível, né, ter o máximo, né, de planejamento em relação ao que você vai fazer, de tornar o ensino uma coisa intencional e de reforçar imediatamente as tentativas que você tem dos alunos. Óbvio que a gente tem barreiras para isso, né? Quando eu tenho uma turma com 60 alunos, né? No ensino infantil não acontece 25, né? isso, né? Uhum. Mas ainda é desafiador mesmo com 25, porque você individualizar ali muitas vezes a atenção, por isso que a gente precisa tanto da questão do AT, que acho que é uma outra coisa que a gente pode falar, mas eu lembro que quando a gente estava discutindo, eu trouxe todas essas ideias aí, todo mundo achou assim, nossa, pô, isso é muito bom isso aqui, muito legal e tal, aí, assim, de onde você tirou isso? Aí eu fui falar da literatura da análise de comportamento, né, e não sei, a impressão que eu tenho é que as pessoas na pedagogia estudam behaviorismo de outra maneira, de outra forma, que provavelmente é ministrada por não behavioristas. Sim. Né? E aí cria-se uma imagem que é totalmente equivocada em relação às contribuições que a gente pode fazer para a educação. Se quem está sendo formado está escutando sobre mitos, vai repassando esses mitos adiante, né? Mas ainda assim, eu sou mais otimista, né? O Keller, parafraseando Skinner,
falando sobre educação, Skinner falava que a gente tinha que ir beliscando. Que é mais ou menos ir enxergando os pequenos passos em direção que a gente quer, porque uma revolução não iria acontecer. Exatamente. Pelo menos não tão rapidamente, né? Sim. E eu acho que, assim, até mesmo quando a gente fala desse processo capixaba aqui, né? Pensando na história da Envolve, que se mistura muito, né, com a nossa história pessoal. Sim. Por mais que a gente fale assim, nossa, mas já tem 15 anos, enfim, estamos vivendo desafios. Mas, assim, ainda tem 15 anos também, se a gente parar pra pensar. Porque, como você 15, falou, né? Não tá tem... debutando agora. Não tem. A gente não vai conseguir fazer uma mudança sistêmica, até porque a história da inclusão, ela veio de uma maneira muito diferente, né? Muito importada, né? Pedacinhos ali de mudanças que aconteceram em outros países que vieram para cá, então meio que uma coxa de retalhos, né? As coisas estão acontecendo ainda de uma maneira diferente por aqui. E aí, se a gente fosse pensar em obstáculos, né? Às vezes eu fico pensando, meu Deus, quais são os nossos obstáculos, né? São muitos. Mas eu acho que, além do que a gente está falando sobre essa separação saúde e educação, que eu acho que isso deveria ser um ponto, assim, vencido. Uhum. Se a gente está falando de uma abordagem, né, dentro da psicologia, que está focada no ensino de habilidades, a gente está falando de ensino, a gente não está falando dessa visão utópica do que é saúde, né? Como se estivesse de um lado e educação de outro. Mas se eu tivesse que citar, além desse ponto, eu acho que eu queria citar uma coisa muito prática, assim, que me angustia, na verdade, até para compartilhar com vocês. Eu acho que um dos grandes obstáculos é a falta da parte tecnológica, de acordo com o que a análise do comportamento preconiza, na área de educação. Que é a possibilidade de você ter procedimentos ali descritos de forma que uma pessoa consiga compreender aquilo que você está fazendo. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente acompanha os pacientes, né, como a gente acompanha há vários anos, né, essa pessoa continua ali com a gente ao longo de uma trajetória, no ambiente escolar isso também acontece, né? Então, eventualmente, esse aluno ele vai estar lá numa série, ele vai seguindo, enfim, né, com exceção de mudanças de escola, mas ele vai ter ali uma trajetória. E aí, o que eu percebo, assim, pensando no ambiente escolar? É como se todo ano fosse um recomeço. Uhum. Então, talvez, pensando em educação, né, a gente não consegue, óbvio, né, que né, as equipes de educação, elas absorvam do dia para a noite todas as possibilidades e todas as vantagens da análise do comportamento. Mas se a gente tivesse pelo menos alguns dos princípios, né, elementares da análise do comportamento na rotina dos professores, a gente não teria tanto recomeço. Sim. Porque, na verdade, assim, o que acontece? A gente trabalha ao longo do ano, né? Estamos aqui em 2025, então em julho temos nosso acompanhamento, né? Que é a nossa rotina. Então, a gente vai até a escola, leva os objetivos, acompanha, monitora, faz manejo, né? Ensina a manejar comportamento e tudo mais. E aí a gente vai transmitindo uma série de conhecimentos. Na maior parte das vezes, esse conhecimento, ele se encerra no final do ano. E aí, todas aquelas informações, tudo aquilo que foi transmitido ao longo do ano, fica em termos de conhecimento nosso, mas a nova equipe do ano que vem, ela não vai ter essa continuidade. Então, assim, quando a gente pensou aqui em falar de obstáculos, eu falei, ai, meu Deus, qual seria o obstáculo que eu citaria, né? Eu diria que, na prática mesmo, o meu maior obstáculo é esse, é ter a sensação de que não há uma continuidade. Sim. Então, é como se o aluno, a gente não sabe de quem ele é. Mas eu acho que esse é o obstáculo para a gente enquanto clínicos. Sim. Se eu inverter meu ponto de vista e me colocar no lugar do professor, Sim. Eu já acho que são obstáculos até de natureza estrutural. Sim. Porque se a gente for pensar, tá, tem um núcleo de educação, opa, uma vantagem que já está acontecendo. Mas muitas vezes é 1, 2 profissionais para quantos alunos com TEA que estão matriculados na escola? Inúmeros, né? Inúmeros. E aí esse profissional, ele tem que dar conta, não é do aluno somente, é de gerir os professores, é de orientar adaptação de prova, adaptação de material. Sim. Ele também tem que dar conta do tutor, que frequentemente, quando o aluno desregula, vai lá bater lá no núcleo para saber o que faz. Muitas vezes esse profissional também não sabe o que fazer. Tem uma outra pesquisa de Camargo que cita que os professores responderam que o maior desafio é comportamento. Sim. Que fazer, que é onde né? a gente poderia ajudar mais, na realidade, se for parar pra pensar, né? Já seria ali, né? Unânime, eu acredito que todos, né? Então, assim, mesmo com muita boa vontade, se a gente for pensar, tá, dentro da análise do comportamento, é o CASP, que orienta os prestadores de serviço na análise do comportamento. Eles falam tanto sobre números de casos que o supervisor dá conta,
Porque não cabe na rotina do supervisor um número homérico de casos. Sim. Então, o mesmo raciocínio a gente poderia aplicar para esses profissionais da escola. Sim. Né? Então... Que seria talvez algo que envolve uma luta também desse público, né? Assim, desses profissionais em relação a qual é o alcance que eles têm, né? Pensando em coordenadores de educação especial e tudo mais, enfim. Sim. Isso eu acho que é uma conversa que não acontece muito, né? Sim. Então, assim, você tem realmente na prática um coordenador para uma escola que tem 600 alunos. Sim. Ele tem que ser muito habilidoso para conquistar todos os professores. Exato. Porque até o próprio professor tem problemas estruturais. Se a gente pensar quanto de planejamento que ele tem para se dedicar a 2, 3 alunos de uma mesma sala de aula, que essa é a realidade que a gente está vivendo hoje. Sim. Então, assim, eu acho que torna cada vez mais difícil que realmente exista uma prática muito efetiva. Sim. Porque, assim, eu acho que é a sensação de apagar fogo. Né? Então, assim, imagina o professor lá na sala de aula, então, né, ele vai estar... Hoje em dia, quando a gente vai fazer observação escolar, muitas vezes a gente olha ali, vão ter 5, 6 alunos numa mesma sala, né? Sim. Você imagina, cada um com o tutor e olha lá, muitas vezes não tem, né? A maioria das vezes não tem. Mas, assim, são 6, 7 necessidades diferentes num conjunto de 25 que os outros também têm necessidades específicas, né? Os alunos típicos também. E aí a gente ainda leva em consideração também o fato de que a gente está falando, talvez aí, né, da profissão mais importante que existe, porque todas as outras profissões passam por essa, né, que é a profissão do professor, e é uma das profissões mais desvalorizadas que a gente tem. Os professores são mal remunerados, Sim. Né, as condições de trabalho muitas vezes são horríveis, né, a quantidade de alunos ela excede aquilo que é viável para que você mantenha a qualidade de ensino, né, e eles muitas vezes vão ser cobrados a desempenhar um papel que a estrutura não permite que ele exerça. Sim. E a gente tem que ter um pouco de empatia ao entrar, porque também não adianta a gente, enquanto analista do comportamento, entrar numa escola, passar um documento pro professor e falar, faça isso. Exatamente. O que a Aninha falou é muito importante, que a gente vai lá no chão com eles, né? A gente vai manejar o comportamento junto com o tutor, junto com o professor. Sim. A gente não tá falando só de uma parte teórica, né? E dividir essa responsabilidade, né? Sim. Assim, porque... E, na verdade, cabe ao analista do comportamento também ajustar aqueles procedimentos e aquelas orientações para aquele ambiente. Exato. Né? Porque eu acho que um dos grandes equívocos, né, pensando em profissionais que estão na nossa área, é tentar transmitir soluções e orientações que sejam cabíveis no ambiente da clínica, Sem mas dúvida. que não são cabíveis no ambiente escolar. Então, tem algumas batalhas que não adianta a gente travar dentro de um ambiente coletivo. No seu mestrado, você estudou um pouco sobre estratégia de enfrentamento também, né, de professores. Na verdade, eu acho que o padrão de mediação, né, pensando lá no meu estudo, a gente precisava entender que dentro do ambiente escolar vão haver alguns componentes, né, naquela mediação, na maneira como o professor dialoga com esse aluno, mas que a minha análise ela não pode ser uma análise de fora. É uma análise dentro daquilo que o professor dá conta de fazer naquele momento. Perfeito. Porque tem o encontro desse professor com esse aluno. Então, era engraçado que na coleta a gente tinha irmãos, e aí um era muito diferente do outro. Então, o padrão de mediação com cada um deles era totalmente diferente. Então, a gente não pode partir de uma receita geral, né? Então, assim, quais são os componentes que precisam estar presentes nessa mediação? Existe ali um parâmetro. Mas se você não especificar naquilo que é o perfil daquele aluno, de como ele se comunica, de como que ele vai compreender e tudo mais, enfim, você não vai conseguir ter sucesso também. Então, assim, acho que só voltando nisso, eu acho que um cuidado de quem está atuando na nossa área, né? É que não basta você ir até a escola, fornecer orientações se elas estiverem muito desvinculadas do que é possível. Porque você falou sobre questões de infraestrutura e tudo mais, e é geral, públicas e particulares, não Sim. existe. Né? Então, hoje a gente está falando de uma quantidade de alunos, né, com necessidades educativas, né, diferenciadas, que é muito alto. Então, não adianta, não vai ter, né, profissionais suficientes, uma infraestrutura, né, específica, uma turma talvez menor, uma série de coisas que seriam necessárias para esses alunos. Mas eu gosto também da ideia do ir beliscando, que é o que, eu não consigo fazer o todo. Mas será que eu consigo, pelo menos, melhorar esse comportamento, né? Eu consigo, Perfeito. pelo menos, intervir
para que esse professor tenha pelo menos uma medida do que ele vai ensinar. Sim. Eu acho que esse é o nosso papel, que eu gosto de fazer muito quando eu dou alguma sugestão em escola vocês acham que isso é possível? Porque senão, a gente pode pensar numa alternativa. Exatamente. Tem vezes que eu falo assim, olha, temos 3 opções para esse problema. Qual delas é mais prático de se fazer aqui dentro? Sim. Porque as 3 teriam validade. Sim. É igual quando a gente fala de comportamento de sentar, né? De permanecer sentado, por exemplo. Às vezes as pessoas, elas idealizam, ok, ele tem que ficar sentado 50 minutos de uma aula, sendo que ele só dá conta de ficar sentado 1 minuto. Exato. Então, assim, só para dar um exemplo prático, né? Se a gente falando de problemas de comportamento. Se eu tenho um aluno lá, né, na instituição, que foge da sala de aula e sai correndo com função de atenção para ser perseguido, porque a primeira coisa é a gente analisar a função do comportamento. A gente tem algumas possibilidades, né? Eu posso ensinar ele a pedir adequadamente, permanecer X tempo numa quadra que já é mais segura, fechada. Posso, de tempos em tempos, levar ele para que ele diminua a motivação de fugir. Por aí vai, a instituição pode ter escolhas. Assim como a gente dá escolhas para as famílias também. Qual é o procedimento que você prefere? Né? Exatamente. E eu acho que isso vai falar diretamente, vai impactar diretamente na adesão àquilo que está sendo orientado. Sim. Porque eu acho que outra questão é a gente partir do pressuposto de que, bom, eu tenho um conjunto de ferramentas e de informações e a escola também tem. Então, eu não tenho todo o conhecimento, todo o saber sobre aquilo e nem ele, nem o professor, a equipe escolar, enfim. Mas eu preciso pensar numa maneira que isso seja viável e que vá acontecer, porque senão é um acompanhamento que, na verdade, só existe ali como uma rotina. Então, vai fazer uma semana, mas não vai fazer o resto. Sim. Então... Outro dia, por exemplo, eu perguntei, é possível levar um jump para aula de educação física desse aluno? Aí a instituição me perguntou, mas só ele vai poder usar? Não, ele não tem problema em compartilhar o item. Então não vai interferir com o restante da turma. Isso. É muito diferente do jump isolar esse aluno e nenhum outro aluno poder utilizar também, né? E eu acho que quanto mais estratégias também a gente consegue pensar, né, junto com a escola, que de alguma forma favoreçam também outros alunos, eu acho que a gente também vai tendo mais êxito nessa coisa da autonomia da escola frente aos próximos anos. Sim. Então, assim, né, quantas vezes a gente às vezes sugere, né, a inserção de um material, um equipamento, né, ou uma rotina, por exemplo, de uso de reforçadores, ou uma adaptação de material, enfim. E que se você consegue transmitir isso de uma maneira viável para esse professor, talvez ele utilize esse conhecimento com outros alunos que também poderiam se beneficiar daquilo. Eu acho que é legal quando a gente encontra isso. Então, às vezes você vai na escola, faz uma intervenção, daqui a pouco quando você volta, o professor fala, nossa, essa intervenção, esse material que a gente utilizou e tudo mais, eu consegui aproveitar e adaptar ele para um outro aluno dentro da necessidade dele. Então, você vê que o conhecimento ele não ficou parado, o conhecimento ele não ficou ali centralizado naquele aluno. Porque, no final das contas, eu acho que o objetivo também é esse, né? Então, assim, claro que quando a gente vai na escola, enquanto psicólogo, né, enquanto análise do comportamento, é para ver aquele aluno. A gente vai para observar ele, para intervir sobre ele, né, para pensar em propostas sobre ele. Mas tem um outro objetivo por trás, que é assim, eu queria te contar um pouco mais sobre essa área, porque eu acho que pode te ajudar em outros momentos, né? Então, quando a gente vê esse aproveitamento, né, essa possibilidade do professor até se aprofundar, alguns até vão para fazer cursos mesmo, tentar se especializar um pouco mais nisso, a gente sente que o dever está sendo melhor cumprido, né? Sem dúvida. E eu acho que é um objetivo final, que é o da parceria, né? Já aconteceu, por exemplo, de escolas que permitiam visitas em sala de aula, de observação direta, passarem a impedir por conta de profissionais que não respeitaram os limites daquele ambiente. Exatamente. E o contrário já aconteceu. Isso que você citou agora, Aninha, é o sinal extremo da parceria. É quando você chega numa escola para observar um aluno e vem o professor, você não tem uma dica pro outro, você nem pode dar porque você não conhece o outro aluno. Exatamente. Não pode, mas é um sinal de que, assim, bom, tá havendo uma análise, né, de melhoria de alguma maneira e tudo mais. Então, acho que assim, a questão da parceria, e um pedido de ajuda, né? Isso é um pedido de ajuda. Não, o professor tem que ficar feliz de ver o nosso rosto, senão, pelo amor de Deus, sai daqui. Pelo amor de Deus. E se ele não fica feliz é porque tem alguma coisa errada. A gente precisa pensar de alguma outra maneira. Porque muitas vezes a gente também na empolgação, né? E, enfim, você pode chegar e pensar em dar um monte de dicas e você enche a pessoa de tarefas ali que você não vai nem conseguir fazer manutenção. É óbvio que isso vai produzir desmotivação. Né? Então, ter esse parâmetro que você colocou de saber, primeiro, vamos ver, o que é viável?
né? Sim. Mesmo sendo viável, vamos aos poucos. Isso. Né? É algo que torna possível uma implementação mais saudável disso. Porque aí você prioriza a manutenção, né? E muitas vezes, quando você tem uma situação como essa, você começa a produzir multiplicadores no aspecto da aceitação. Não que ele vai reproduzir conhecimento e fazer isso com outros professores, mas você consegue produzir uma abertura para uma entrada que tem o objetivo de contribuir. Sim. Né? Isso engloba a família também, né? Parceria de família com escola, junto com clínica, é extremamente importante, porque muitas vezes a gente vê que, de repente, o negócio se transforma num cabo de guerra que não é desejável nem para a escola, nem para a família, e muito menos para o aprendiz que está ali. Exatamente. E eu acho que, assim, você falou sobre a questão da família, eu lembrei de uma entrevista esses dias que eu estava participando, e que a mãe estava contando, né, que todo início de ano, na verdade, ela sempre leva ali, né, como se fosse quem sou eu, né, assim, esse é meu filho, né, eu sou tal pessoa, eu gosto disso, eu gosto daquilo e tudo mais. Ela, né, sempre faz essa preparação, porque ela sabe que mesmo que ele esteja na mesma escola, é importante fazer essa passagem e tudo mais, enfim. E aí ela estava contando como que isso, de alguma maneira, acaba abrindo portas também, não só com a equipe escolar, mas também com os pais, os outros alunos, porque uma vez que ela compartilha esse conhecimento, né, então esse é meu filho, ele tem essa comunicação, fale com ele dessa maneira e tudo mais, enfim, os outros pais também, eles conhecem um pouco mais sobre essa realidade e ali se forma uma rede de apoio familiar. Sim. Então, assim, acho que existe esse cuidado também do análise do comportamento, né, então, quando a gente está lá, claro, né, prestando um serviço ali, né, para aquele aluno e tudo mais, em nome da família também, mas o nosso objetivo é criar uma teia, uma rede de relacionamento muito positiva. A gente não pode entrar para atrapalhar essa relação, a gente tem que entrar para complementar mesmo. Sim. Porque não adianta a gente ficar, não, mas eu quero que seja feito assim, assim, assado, e é totalmente inviável, a família fica angustiada, né? Então, assim, poxa, e agora? Será que eu fiz a escolha certa? Enfim, a gente sabe que na nossa realidade aqui, né, onde a gente vive, não existem alternativas perfeitas, né? Acho que em nenhum lugar do Brasil, do mundo, existem alternativas perfeitas, pensando em inclusão, tá tudo muito em processo. Mas o nosso objetivo não é aumentar a angústia familiar e nem aumentar a angústia do professor que está lá. Sim. É dividir um pouco essas dores, assim. E ele sentir que ele vai ter alguém. Existe alguém que conhece seu aluno também, né? Que tem um conjunto de conhecimentos ali sobre o seu aluno e, tipo, vamos tentar junto. Eu acho que essa que é a função grande da parceria. Sim, sem dúvida. E a gente tá voltando às raízes agora, né, Aninha? A gente pegando aí no nosso histórico, a gente ia para as escolas, orientar o tutor, que era contratar diretamente com a escola, os professores. Sim. Eu acho que tanto eu quanto você temos um sentimento que foi muito positivo, né? Nesse sentido, da gente chegar lá e sentir a parceria emanando, né? Todo mundo ficando feliz em discutir, o tutor aliviado de poder receber as orientações, né? Sim, eu acho que sim. E aí, no meio do nosso percurso, a gente foi fornecendo o próprio serviço do estagiário contratado pela clínica, né, para poder prestar o serviço dentro da instituição. De certa forma é bom, mas eu senti um pouco da perda da comunicação entre esse estagiário e a equipe escolar, até porque não é mesmo muito o papel dele, é mais papel nosso. Sim. Mas ele acabava comunicando diretamente com a gente e a comunicação com a escola ficava um pouco a desejar. A gente sentiu isso, né? Assim, eu acho que, bom, a gente brinca lá, né, que todo ano a gente tem um grande tema ali, uma grande reflexão, né, assim, ou uma virada de chave, uma mudança ali de pensamento em relação às coisas, e você falou, assim, perfeitamente, porque, na verdade, a sensação é uma sensação de um saudosismo. Sim. Né, então, assim, não é aquela coisa nostálgica, tipo assim, na minha época que era bom, não é isso. Mas eu acho que é porque não existiam antes, assim, tantas frentes e vias diferentes de comunicação. Então, assim, eu penso da mesma forma, assim, né? Durante esses anos todos, né? Desde que a Envolve começou, a gente sempre teve tutores, né? Pessoas atuando dentro do espaço escolar. Acho que a gente teve, assim, grandes vitórias, assim. Acho que em muitos casos a gente conseguiu ali transmitir, até através desse tutor, né? Um pouco do nosso conhecimento e tudo mais. Mas a gente tinha uma possibilidade de ter um diálogo muito direto com a escola e deixar esse conhecimento, que eu acho que é o que a gente está discutindo aqui hoje, né? E aí, realmente, agora esse ano, a sensação é de estar meio que voltando para as raízes, voltando um pouco para o momento em que a gente não tem interferências na comunicação. Porque formou uma tríade,
né? Então, assim, o tutor, ele dialoga conosco, né? As suas dúvidas e tudo mais, enfim, nós dialogamos com a escola. Sim. Mas existe ali uma série de fatores, de coisas que vão acontecendo no dia a dia que a gente sente falta também de estar um pouco mais presente. E que são muito minuciosos, né? Porque a gente trabalha com o tutor dentro de um protocolo de conduta que vai especificar. Aquele aluno precisa de rotina, não precisa de rotina visual. Isso. Aquele aluno precisa de reforço para transição, não precisa de reforço para transição. Sim. O que ajuda aquele aluno a se manter regulado? Então, assim, são vários detalhes daquele aluno que o diálogo direto, né, poderia amplificar, talvez, a intervenção pensando no professor diretamente. Sim. E nesse caso, os próprios pais aí também vão ter uma relevância muito grande de conseguir passar as informações que são aquelas mais particulares ali em relação ao perfil da criança, do que ela gosta, do que ela tem mais facilidade, do que ela faz, enfim, quais são as terapias que ela faz. Eu acho que assim, quando a gente, né, decide assim, voltar um pouco nesse formato, né, assim, de estar mais presente nas escolas, enfim. Primeiro que é porque a gente acredita, dentro de tudo que existe de literatura, né, de tudo que a gente aprendeu ao longo desses anos, que essa parceria, ela vai ser extremamente eficaz se a gente tiver critérios claros daquilo que a gente quer desenvolver. Sim. Então, é importante estar mais presente, é importante estar mais diretamente ali, e é importante que a equipe escolar conheça muito bem esse aluno. Porque, querendo ou não, existe um atravessamento ali na rotina, né? Então, assim, o tutor tá ali, o professor vai ter contato com esse aluno, ok. Mas, de certa forma, a gente tem ali várias pessoas atuando e é importante que a gente chegue direto ao professor. Sem dúvida. Então, ele é o regente, até né? do próprio PEI, né, Aninha? O que eu vejo? Não sei se a experiência de vocês é a mesma. O PEI que a gente recebe nas escolas tem até alguns muito bem montados em termos de objetivos mensuráveis, mas eles são muito focados em conteúdos acadêmicos. Muito. E não é para pensar no desenvolvimento integral do aluno? Sim. Se o aluno não participa de aulas especializadas, não tinha que ter um plano para isso? Exato. Descrito no PEI também? Sim. Então, assim, eu acho que o diálogo com a equipe de analistas do comportamento ajuda a amplificar esse olhar em relação ao desenvolvimento integral. Porque é curioso, na verdade, né? Assim, que a gente tem ali um PEI com marcos acadêmicos, quais vão ser as propostas e como que vai ser ensinado, mas a parte primordial, que é como eu vou me comunicar com esse aluno. Quais são os pré-requisitos, né? Que ele precisa Quanto tempo ele consegue ficar em tarefas. Sim. Quais são os recursos que ele se beneficia, né? Enfim, porque às vezes a gente vai ter acesso a um PEI que vai colocar estratégias que são mais genéricas. Sim. Né? Vai ser feito com recursos visuais, vai ter isso, vai ter aquilo. Mas no encontro com o analista do comportamento é onde a gente consegue individualizar. Sim. Então, olha, vamos começar com tantos minutos em tarefas, a gente pode trabalhar com esse tipo de atividade dentro do seu objetivo acadêmico. Sim. Socialmente, que é uma coisa que a gente vê pouco nos PEIs, né? Então, assim, o PEI, ele é para olhar e planejar de maneira integral tudo que vai ser feito naquela rotina com aquele aluno. A gente não tem, por exemplo, um quesito ali que vai falar sobre como que vão ser as estratégias para socialização, para interação social. Então, eu acho que até dentro dessa rotina, né, que a gente estabeleceu ao longo desses anos com os nossos tutores escolares, a gente também transmitiu muito para eles como que precisaria ser feito, o que fazer no recreio, né, como que você pode fazer, como que você pode intervir e tudo mais. Transmitimos também para a escola, mas eu acho que isso não foi amplamente discutido como poderia ser. E tá na hora de ficar sistêmico, né? Dentro da instituição, porque eu não vejo possibilidade de uma escola não receber mais um aluno com autismo ou outro tipo de deficiência. Não existe. Sim. Então, as escolas precisam se preparar para trabalhar com a inclusão de uma maneira abrangente. Sim. Eu vejo até que tem algumas escolas que têm projetos relacionados a valores. Sim. Né? Socioemocional, projetos bem legais. Só que agora o tema da inclusão precisa estar constante no currículo do indivíduo típico também. Sim. Né? E inclusão não é simplesmente aceitar a matrícula, né? Sim. E na verdade está tendo toda uma discussão, né, assim, calorosa até sobre isso, porque, bom, a gente sabe que existem alguns perfis, né, dependendo do nível de comprometimento, que toda essa parte, né, de tentativas de inserção social, ali, de socialização, enfim, elas são importantes, mas a gente está falando de alguns quadros gravíssimos, né, que envolvem risco de vida, segurança. Sim. Então, eu acho que isso também abre uma outra janela de discussão, assim, nossa, que é o quê? Como que as escolas, né, elas vão direcionar, assim, né, as suas
as suas verbas, o seu tempo, né? Como que ela vai organizar o calendário dela de formação de acordo com os alunos que ele tem naquele ambiente. Porque se a gente for falar em relação a crises, por exemplo, né? Comportamento de gerenciamento de crise e tudo mais, é impossível que a gente consiga ter profissionais nossos da clínica atuando, enfim, somente sem atingir diretamente uma formação que seja dos profissionais da escola. Então, aí a gente está falando de interface saúde e educação. Porque, assim, como que a gente vai garantir que uma equipe educacional tenha um conhecimento científico sobre gerenciamento de crises, se não for através de um sistema que coloque isso como prioridade? Sim. Né? Porque a gente tem essa questão. Então, bom, eu posso ter um paciente que está na escola, que tem um quadro agressivo, ele pode ter um tutor individualizado, ele pode ter o protocolo de conduta lá, descrito, com tudo que vai ser feito e tudo mais. Mas esse tutor aqui, só ele com essa formação, ele não vai conseguir fazer nada. Não consegue. E muitas vezes, se tem um professor com a formação, é um professor que lutou por essa formação individualmente. Ele sozinho não implementa procedimento de segurança. Exatamente. Né? Então, assim, eu fico muito assim... Claro que a gente tem, como a gente está falando desde o início, né? São vários obstáculos, enfim, mas eu acho que para quem está acompanhando a gente também é uma preocupação que, assim... Como que as escolas, né, de maneira geral, vão conseguir dar conta de um gerenciamento de crises com cada vez mais alunos dentro de uma mesma sala de aula, enfim, se as formações elas não estiverem voltadas para isso. E o espaço físico também não está preparado, que às vezes a gente pergunta, tem algum local para onde a gente pode levar o aluno? Sim. Para garantir a segurança dele? Muitas vezes não tem. Acalmar, exato. E aí eu acho que esse papel de formação e consultivo, né, das especialidades faz muita diferença. Porque o objetivo não é que cada vez mais nós tenhamos profissionais atuando dentro da escola. O nosso objetivo é, cada vez mais, a gente consiga capacitar os profissionais da escola, porque são eles que vão estar lá. Sim. Né? São eles que vão continuar lá depois. Sim. E aí é possível produzir formações muito específicas para isso. Muito específicas. Né? Assim, de você conseguir adaptar ali uma série de conteúdos para que eles consigam acompanhar, entender basicamente ali alguma coisa sobre a aba, também, né? E ao mesmo tempo de preparar para manejo de crises agressivas, que também é algo extremamente importante, que pode acontecer em qualquer lugar. Ou até pegando o tema da socialização mesmo, a gente sabe que uma das estratégias validadas cientificamente é você treinar os pares típicos a interagir com o indivíduo com TEA. Sim. Eu não vejo isso como impossível numa instituição. Não. Você estabelece ali alguns monitores. Antigamente, pelo menos na minha época, quando eu era criança, tinha monitoria. Sim, o ajudante, né? O ajudante dali. Você estabelece uns monitores para a área de socialização. Exatamente. Cara, isso me leva para um outro raciocínio que, assim... Mas é uma visão de planejamento, né? Acho que é esse o nosso desejo, assim. Será que a gente consegue compartilhar um pouco do planejamento? Mas é porque, antes do planejamento, tem que haver uma predisposição para a convivência. E aí, quando eu falo isso, né, enfim, eu acho que eu já comentei isso em algum episódio para trás aí, mas quando eu estava fazendo minha tese de doutorado, eu estava estudando preconceito, exclusão social e formação de estereótipos. Dentro do meu estudo, né, assim, até pela questão de lugar de fala, enfim, eu estava estudando não o efeito da exclusão sobre o excluído. Já tem muita gente competente fazendo coisas muito bem feitas. Eu tentei estudar um pouco sobre o comportamento de quem comete exclusão. O que leva a cometer exclusão? Quais são as variáveis que estão relacionadas para isso? E como, obviamente, resolver. Dentro das estratégias que a gente descobriu ali, enfim, coisas que não funcionam. Disseminação de conhecimento pura e simplesmente. Né? A disseminação do conhecimento é importante, mas se é feito só isso... Né? Isso, na verdade, exacerba a temática e aumenta a resistência. Medidas que são paliativas, né? Medidas afirmativas. Né? E a gente tem uma série de coisas que, obviamente, a gente respeita porque elas fazem correções aí a injustiças que são históricas. Né? Igual, por exemplo, quando a gente fala do sistema de cotas hoje. O sistema de cotas ele é extremamente importante, ok. Mas ele corrige uma falha que ainda existe. Né? Então, por que não se está olhando para corrigir a falha que origina a medida afirmativa?
né, de igualar ali a qualidade de ensino, de tentar produzir condições que sejam, né, equiparáveis ali, que vão gerar as mesmas oportunidades para todo mundo. Enfim, dá para fazer uma discussão gigantesca sobre isso, né? Mas as medidas afirmativas, como eu disse, elas não corrigem o problema original. Uhum. E uma das estratégias que mais funciona é convivência. Porque a convivência é o que permite, às vezes, você desconstruir certos preconceitos, né? É o que te permite desconstruir essa formação de estereótipos, né? E que, obviamente, ajuda a combater a exclusão social, né? E no caso do autismo, né? Quando você pensa, por exemplo, hoje... Tá certo que hoje a gente tem muito mais discussão sobre bullying, né? Existe uma problematização maior em relação a isso do que existia há 20, 30 anos atrás, né? Mas o processo de exclusão, ele ainda existe, de N formas, né? Pode ser sutil ali, né? Na questão institucional, pode ser com um colega que muitas vezes está despreparado para receber esse colega, né? Muitas vezes vai sofrer influência da família, porque existe às vezes uma percepção que a criança ela pode atrapalhar o desenvolvimento do outro filho, porque ela vai tomar alguma atenção naquele momento, mas na verdade aí a gente volta no seu ponto, né? A gente não está preparando as pessoas para os desafios sociais. Para o mundo, né? A gente não é simplesmente uma educação conteudista, não é só ele aprender o conteúdo, né? Mas ele aprender repertório, habilidades que vão permitir ele ser alguém no mundo que vai produzir alguma coisa relevante, seja nas interações sociais dele. Mas olha que interessante, à luz disso que você está falando, que não adianta só disseminar o conhecimento, a intervenção mediada por pares, que é validada socialmente, né? O que eles fazem? Eles preparam os pares típicos, esses monitores, eles recebem reforçamento por ensinar o parzinho que tem mais dificuldade a interagir. Então, na realidade, o par típico é valorizado por essa conduta e funciona de modelo para os outros, né? Exatamente. Inclusive, escolas que quiserem, né, montar um projeto junto com a gente, fica aí o convite, estamos interessados. Não, sem dúvida, até porque a gente já vivenciou várias situações que realmente, assim, mudaram as possibilidades ali, né, de inserção social, assim, você estava falando agora, lembrei de um caso muito específico que foi isso, que assim, quando você tem um par típico, né, que está ali engajado em trabalhar mesmo, ensinar esse colega e tudo mais, e é reforçador para essa criança. Sim. Porque isso é um outro ponto também, né? E nos valores morais, sociais que você está ensinando para essa criança. Às vezes um tutor mais habilidoso que vai elogiando os pares, quando a gente olha, tá cheio de par ao redor do tutor. Exatamente. Você já se torna um estímulo reforçador por si só, né? Sim. Agora, você estava falando de um ponto de vista, eu queria puxar um pouco, porque a gente está falando em relação a treinamento de professores, que se uma das razões, né, se uma das possibilidades de intervenção é a convivência, eu acho que tem tudo a ver quando a gente fala de estereótipos sobre análise do comportamento. Porque a gente está dizendo aqui o tempo todo, né, assim, então, para aqueles que têm um contato inicial com a análise do comportamento, mas que conseguem ali abrir as possibilidades e trabalhar em uma parceria, a gente tem uma quebra de paradigma, né? Do que a análise do comportamento de quais são as propostas e tudo, e por que não é tão ruim, como dizem lá na graduação e tudo mais, enfim. Então, se isso se resolve com a convivência, eu acho que cada vez mais a gente precisa incentivar, né, e disseminar a necessidade do análise do comportamento e estar convivendo com esse professor. Porque eu acho que quanto mais o professor convive conosco e a gente convive também com esse professor, mais a gente vai também quebrando esses estereótipos sobre o que é uma intervenção clínica versus educação. Sim. Do que é uma intervenção não individualizada para uma intervenção individualizada. Existe tempo para que quem é da área da pedagogia e que talvez, né, não teve essa base conceitual forte, né, como a gente tem na psicologia, possa entender também, peraí, a gente consegue se ajudar nesse processo. Isso aí. E aí eu acho que isso fala de um modelo, né, que a gente quebra muita cabeça todos os anos para pensar, né, nos nossos modelos de serviço e tudo mais,
Mas, assim, levou também a gente a pensar nesse acompanhamento, né? Nesse trabalho consultivo de você ir ali monitorando o que foi previsto. Porque uma coisa é a gente chegar num momento assim, olha, eu tenho essa proposta... Para apagar um incêndio, eu pensei nisso, tudo mais é viável para vocês, a gente, né, vai trabalhar isso na área de comunicação, vocês podem trabalhar isso. Chegamos a um consenso. Aí, o dia seguinte do consenso é como? Que eu acho que é o que bate em todo mundo, né? O dia seguinte desse planejamento é o quê? Certamente, receios, a implementação muitas vezes precisa de ajustes, né? Tem coisas que vão acontecer ali naquela rotina e, nossa, será que é isso mesmo? Deixa eu rever aqui tudo mais. A sensação que eu tinha que levava 2 meses, 2 idas... Isso. Para começar a ter 70% da implementação legal. Assim. Exato. E aí eu acho que é com base nesse know-how, nessa experiência, que mostra pra gente que, não se trata de ir e entregar. Beleza, se trata de ir e construirmos juntos. Mas se trata também de, peraí, eu não vou soltar sua mão, não. Daqui a pouco eu tô aqui de volta pra gente olhar e com o conhecimento científico, mensurável, né, as grandes vantagens da análise do comportamento, de você conseguir ali mensurar o quanto de implementação daquele procedimento foi realizado, é o grande pulo do gato. Perfeito. E se surgir um comportamento novo, né, porque o negócio não é estático. A vida é dinâmica, exatamente. Então, assim, não quer dizer que todo professor tem que se tornar uma analista do comportamento e saber analisar ali num gráfico o quanto das minhas intervenções foram efetivas ou aplicáveis, enfim, generalizáveis no meu contexto. Não é isso. Mas o analista do comportamento, ele pode trabalhar fazendo essa análise e reanálise dos objetivos. Sim. Então, eu acho que isso só acontece com convivência. Eu acredito que dentro do que a gente faz, né, no dia a dia, intervindo, monitorando, voltando, né, tendo profissionais capacitados que podem estar lá e dar feedback para esse professor, dar feedback para esse tutor, modelar o comportamento de ensinar, que é isso que a gente está falando aqui hoje, a equipe ela começa a ver o que funcionou de fato. Sim. E como que eu posso fazer para trazer esse conhecimento, talvez, para o meu outro aluno e para uma outra questão. Então, assim, eu confio numa... Não é epidemia, mas é como se fosse contagioso. A gente começa fazendo um piloto e depois a gente treina, a gente treina as pessoas, né? A gente capacita as pessoas a fazerem intervenção, a fazer manejo. A pandemia foi um super exemplo pra gente. Sim. Porque na pandemia, diante ali daquela condição, que ok, tudo fechou. A clínica fechou. Não podia receber ninguém. Cara, as crianças precisam de acompanhamento. A gente não pode deixar essas famílias na mão. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos capacitar os pais a fazerem a aplicação em casa. Se eu consigo capacitar uma pessoa leiga, né, que não tem uma formação em análise do comportamento, né, eu também consigo capacitar o professor, né? Só que para isso você precisa de tempo, né? Existe a necessidade de se criar condições para que a gente tenha um treinamento regular, para que a gente tenha um acompanhamento regular, né? É que o psicólogo que atua na escola, né, ali muitas vezes como um coordenador pedagógico, enfim, que, né, ele não vai ser um coordenador pedagógico, mas ele vai ser um coordenador de alguma área ali, que ele também busque esse conhecimento de análise de comportamento, porque é uma condição que a gente sabe, até pela pesquisa, né? Nos Estados Unidos a gente está com uma criança para cada 28, aqui, de acordo com o censo, era 1 para cada 36, né? Não é uma coisa que vai diminuir com o tempo. Não é uma coisa que vai se resolver, tipo assim, vai parar de aparecer. Não é. A tendência é aumentar, de fato. Sim. E a gente precisa, de alguma forma, criar condições para isso. Então, investir na capacitação de professores, isso é uma coisa que parte também muito das escolas. E é sempre individualizado, né? Não é sobre aumentar a demanda do professor. Então, por exemplo, se eu tenho um aluno que ele consegue seguir a rotina a maior parte do tempo sem precisar de uma sombra do lado dele, a gente não vai deixar uma sombra do lado dele. Sim, um tutor. Se não tem necessidade, não vai ter. Exato. Mas essa avaliação precisa ser realmente feita em conjunto, né? Que é isso que a gente está falando. E saber propor adaptações que sejam ajustadas à necessidade do aprendiz, né? Quando a gente fala de a aba lida com comportamento socialmente relevante. Muitas vezes a adaptação que a gente vê, principalmente quando tem comportamento interferente, reduz o tempo de permanência em sala de aula. Sim.
Só que aí, o que a gente tem uma autora, Camargo, que definiu o conceito de adaptação. O que é estar adaptado? Aí ela propôs uma tríade aí. Não ter muitos disruptivos, participar da rotina e socializar. Então, se a gente pensa em adaptação como isso, na verdade, o que se precisa é não ter um plano de ação para aumentar a permanência. Tudo bem isso é gradual. Sim. Tudo bem começar com uma hora de permanência, mas e depois? Sim. Né? E aí, isso tudo discutido. A gente tem know-how para isso, a gente tem expertise enquanto analistas do comportamento, ao ponto que o professor tem outras expertises para integrar com as nossas, né? Sim. E deixar aí, assim, dividir tarefas mesmo, né? Sim. Porque eu acho que pensando depois da primeira estratégia, né? Pensar no planejamento de como que isso vai acontecer, se eu quero aumentar, né? Tempo de sala de aula, alguma coisa do tipo. É possível deixa isso para o analista do comportamento, porque ele vai conseguir te ajudar de alguma maneira, né? Assim, porque é como você falou lá no comecinho também, é impossível o tempo de planejamento, você preparar atividade, prova e o resto da turma e tudo mais, enfim. Aí quando a gente chega lá e ainda quer falar sobre um procedimento para melhorar o tempo de sala de aula, parece uma demanda a mais. Sim. Mas, na verdade, a gente tem essa proposta, mas de forma que a gente consiga ajudar nesse planejamento. Então, não estamos em posições antagônicas, né? Eu acho que esse que é o ponto principal. E quando a gente fala de formação, esses dias eu estava conversando com alguém que era da área de educação, ela falou assim, não, mas formação tem um monte, tem 1000 e tudo mais, enfim. Mas eu falei, esse é o problema, porque, na verdade, tem muita formação, né, pensando na rede municipal, né, estadual, né, a pessoa que estava me falando falou isso, falou, tem formação o tempo todo, a gente pode fazer formação o tempo todo. Mas nem sempre o conteúdo dessas formações, elas estão diretamente ligadas às dores de quem está na sala de aula. Então, na verdade, são muitas formações ideológicas, né? Ou muitas informações para você refletir sobre determinado fenômeno, né? Ou quem seleciona a formação, né? Exato, aí é onde... O que vai ser formado. Né? Aí eu acho que é onde a gente tem que ser mais taxativo, assim, né? No nosso caso, defender nossa sardinha também para o nosso público, né? Defender o nosso público, é o que a gente quer, que também é um desejo dos professores, que é assim, não dá para ser uma formação que não envolva uma intervenção prática que vá mudar a rotina desses alunos dentro da sala de aula. Então, assim, se eu tivesse que falar, se eu tivesse o poder, né, o que você pode escolher para garantir uma formação para todos os professores? Acho que a primeira coisa conceitos básicos de análise do comportamento, manejo de comportamento, gerenciamento de crise. Sem isso, na realidade de hoje, não tem outra forma. Não tem outra maneira. O primeiro requisito é aluno motivado. Você precisa garantir motivação. Mais de motivação que aba, gente. Exatamente. Você precisa garantir motivação e permanência. Sim. Isso. E não falhar eticamente. Por isso que eu tô falando de gerenciamento de crise. E ter o coração aberto também, para não pensar que o reforço arbitrário é um problema grandiosíssimo. Por quê? Se a gente pensa num TEA, né, de maior nível de suporte, a gente vai esperar a motivação para ele sentar na cadeira e fazer atividades emergir? Exatamente. Não vai acontecer, né? Eu sempre gosto de contar essa história, assim, quando eu faço entrevista inicial, quando, enfim, a gente vai fazer algumas discussões. O quanto que a educação ela é possível, né? Nem todo mundo sabe, assim, tal, né? Mas tem a Natália, que é minha sobrinha, né? Hoje ela está com 25 anos. Né? A Natália, ela tinha um diagnóstico de uma síndrome rara, né? Na época não se sabia o nome, enfim, porque não tinham casos que eram suficientes no mundo, mas ela não tinha a massa branca do cérebro. Né? Era uma espécie de líquido ali e tudo mais, e o prognóstico de todos os neurologistas que a atenderam era de que foi falado para o meu irmão na época, assim, ela vai ser um vegetal. Né? Só que, de alguma forma, ninguém nunca olhou para ela pelo rótulo de qualquer diagnóstico. Talvez até por ela não ter um diagnóstico na época, isso ajudou de alguma forma, mas a gente não olhava pela limitação, mas a gente olhava como a Natália. Cara, o que dá para fazer? Vamos fazer o que dá para fazer, né? E nisso, uma menina que tinha esse prognóstico horrível, ela foi alfabetizada, frequentou a escola até a 8ª série, tem comprometimentos sérios, né? Que recebem, né,
acompanhamento, enfim, eventualmente, né, ela vem aqui para a gente poder avaliar. No passado ela veio passar um período aqui de imersão, mas ela teve a sorte de ter uma professora na educação infantil, quando foi se falar de alfabetização, que é um tema que você estudou exaustivamente aí, né? E ela teve um ensino tão personalizado que ela conseguiu ali, mesmo nessa condição, ser alfabetizada. Numa condição em que qualquer outra pessoa diga assim, cara, não é possível. Né? Então, é óbvio que vão existir desafios, é óbvio que, né, as condições nem sempre vão ser as melhores, né? Mas quando a gente pensa, né, e aí leia-se convivência muitas vezes como parceria, né, e essa parceria ela envolve família, ela envolve escola, ela envolve profissionais que estão envolvidos ali, né, no desenvolvimento dessa criança, seja ele psicólogo ou outra especialidade, enfim, né, mas o ponto é que é possível. Sim. Né? Sim. E pensando mesmo em disseminar, né, assim, essa ideia, né, de que, na verdade, a gente precisa ajustar a forma que a gente vai ensinar, né, não existe nenhum ser humano que não é capaz de aprender. A gente só precisa refletir mesmo e pensar em modalidades que sejam para ele, né, adaptáveis a ele, que eu acho que é a ideia desse convite, né, assim, desse convite à discussão, né, porque imagina, às vezes existe até uma incômodo, né, uma rixa e tal, tipo, nossa, mas alguém da psicologia está estudando alfabetização, então, tipo assim, o que você estudou no doutorado sobre alfabetização é extremamente replicável, uma coisa que gera resultados e impactos diretos, né? A gente sabe que algumas metodologias de alfabetização, elas são mais vantajosas e mais eficazes para determinados públicos e outras são menos. Então, por que as pessoas continuam usando aqui é menos eficaz? Então, eu acho que todo mundo que está no campo científico, né, que tem uma trajetória de estudos, né, seja de mestrado, doutorado, que está no campo científico, ela vai poder contribuir nesse sentido. Então, existem milhões de possibilidades, né? Várias possibilidades de ensino e métodos diferentes e recursos, né? Hoje em dia você tem recurso para tudo quanto é lugar, que você pode olhar na internet e tudo mais. Mas o que tem uma validade? O que realmente tem uma comprovação científica e que vai gerar um impacto positivo naquele sujeito? Porque não dá para perder tempo, né? Assim, a gente já perde naturalmente muito tempo porque os desafios são grandes. Então, a gente não consegue lutar contra uma infraestrutura, por exemplo. A gente não vai conseguir lutar, às vezes, por uma falta de profissional, quando a gente está atuando, né? Junto com uma escola. Mas a gente não pode perder tempo em ser diretivo naquilo que a gente entende que seria vantajoso em termos de metodologia. É transformar a perspectiva de que a dificuldade de aprendizagem, na verdade, é um convite à necessidade de adequar as metodologias de ensino àquilo que vai tornar possível para o outro aprender. E tudo bem você não ter a resposta sozinho, desde que você consiga construir isso com alguém. Então, assim, eu acho que, né, resumindo assim tudo que a gente está falando, existe uma motivação, né, nossa, lógico, individual, como a gente falou desde o início, o incômodo, né, algo que nos motiva ali, né, a pensar o tempo todo sobre essa questão da área de educação. Para nós, não dá para desvincular todo o trabalho que é feito, né, com o paciente na clínica do que ele vai fazer lá fora. Então, esteja ele na escola, esteja na faculdade, né? Não deu tempo da gente falar, óbvio, mas, assim, toda essa discussão sobre educação, ela vai até os cursos técnicos, né? Os cursos de graduação, a gente não está restringindo aqui a infância. A gente sabe que tudo que envolve Fundamental 2 ensino médio também é muito mais difícil, porque são outras políticas, são outras coisas. Então, assim, a gente não tá... A ideia não é a gente romantizar que existe solução para tudo. Mas eu acho que, bom, existe propósito, né, interesses pessoais, né, de seguir nessa trajetória. Existe experiência, né, ao longo desses 15 anos, ou até mais, né, de todo mundo ali, todos nós que trabalhamos, estudamos antes. Existe conhecimento científico.
que é onde a gente tem maior segurança e tranquilidade, porque, assim, as pesquisas, elas apontam pra gente quais são os caminhos e a gente vai adaptar isso para os pacientes. E existe uma possibilidade da gente acompanhar e monitorar todo esse processo de educação. Não é porque a gente acha que vai transformar tudo do dia para a noite, mas é porque as iniciativas que forem acontecendo ali, elas já vão gerar um impacto, né? E é nessa disseminação que tudo que acontece, Se você no final me das permite contas, complementar, é um convite à convivência, Exatamente. à parceria. Em resumo, é isso, né? E a gente está, como sempre, muito dispostos a isso, né? A nossa história mostra isso, a gente reconhece que a maior parte da vida do maior não, uma boa parte da vida do aprendiz está na escola, em casa também. Sim. Então, não tem como a gente segmentar o trabalho, né? Exatamente. A gente nunca ficou, né, dentro dos muros. Não. Não é agora que a gente vai ficar, de forma alguma, mas, assim, eu acho que a ideia é justamente, assim, a gente estreitar os laços. Acho que esse que é o ponto. Sim. Né? E todo mundo só tem a ganhar, e eu espero que, bom, devem ter surgido talvez várias dúvidas, né, assim, mas quando vocês estão falando sobre esse planejamento lá inicial, como que funciona, enfim, tem muitos detalhes do nosso dia a dia, né, que ficam ali, né, dentro da nossa rotina, as pessoas não conhecem. Então, mandem todas as dúvidas que vocês tiverem. A nossa intenção hoje foi tentar reproduzir um pouco quando a gente senta na mesma sala e tipo assim, ai, gente, vocês estão angustiados com isso? Não, vamos falar disso aqui. Aí a gente vai conversando. Então, dali sempre saem ideias novas, né? Enfim, planejamentos enquanto diretoria, enquanto clínicos. Então, espero que vocês tenham gostado. Mandem dúvidas, sugestões também, tudo mais. E agradecer, porque eu acho que deu para render aqui bastante coisa. Deu. E valeu. Obrigada, Boa. gente.